Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Hoje vos traremos os estudos 5, conhecendo os tradutores da Bíblia, John Wycliffe. Hoje vos falaremos sobre os estudos 5.3. John Wycliffe, tradutor da Bíblia Wycliffe. Aí você tem a pronúncia do nome dele em inglês britânico logo acima, John Wycliffe. Também tem a pronúncia no meio em inglês americano, John Wycliffe. E aí a pronúncia logo abaixo em português, João Wycliffe. John Wycliffe, tradutor da Bíblia Wycliffe. Nome completo: John Wycliffe, conhecido como Wycliffe. Nascimento em 1328 d.C. Local do nascimento: Ripswell, Reino Unido, Inglaterra. Morte: 31 de dezembro de 1384, com 56 anos. Local da morte: em Lutterworth, Reino Unido, Inglaterra. Cidadania: Reino da Inglaterra. Etnia: ingleses. Universidade que cursou: Merton College, The Queen's College. Ocupação: teólogo, tradutor, escritor, filósofo, tradutor da Bíblia. Empregador: Universidade de Oxford. Principais interesses: teologia, religião, protestantismo. Então vamos falar aí agora um pouco do tradutor da primeira Bíblia inglesa, aí do período médio, traduzindo da Vulgata Latina para o inglês. John Wycliffe, de 1328 a 31 de dezembro de 1384, foi professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Ver na Reforma Protestante. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Família e infância. Sua família era tradicional na região de Yorkshire, sendo que, à época do seu nascimento, as propriedades familiares cobriam um amplo território nas redondezas de Wycliffe, hoje Ripswell, seu local de nascimento. Não há certeza sobre o ano de seu nascimento. Um dos anos mais citado é 1320, mas há variações de 1320 a 1328. Não se sabe ainda o ano em que ele foi enviado pela família para estudar na Universidade de Oxford, mas há certeza de que estava lá desde pelo menos 1345. Em Oxford, na universidade, aplicou-se nos estudos de teologia, filosofia e legislação canônica. Tornou-se sacerdote e depois serviu como professor no Balliol College, ainda em Oxford. Por volta de 1365, tornou-se bacharel em teologia e, em 1372, doutor em teologia. Como teólogo, logo destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as demandas do papado, ganhando reputação de patriota e reformista. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que deveria ser. Por isso, defendia reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus e seus apóstolos.
Uma destas incompatibilidades era a questão das propriedades e da riqueza do clero. Wycliffe queria o retorno da igreja à primitiva pobreza dos tempos dos evangelistas, algo que, na sua visão, era incompatível com o poder temporal do Papa e dos cardeais. Para ele, o Estado deveria tomar posse de todas as propriedades da igreja e encarregar-se diretamente do sustento do clero. Logo, a cátedra deixou de ser o único meio de propagação de suas ideias. Ao iniciar a escrita de seu trabalho mais importante, a Summa Theologiae, entre as ideias mais revolucionárias desta obra está a afirmação de que, nos assuntos de ordem material, o rei está acima do Papa e que a Igreja deveria renunciar a qualquer tipo de poder temporal. Sua obra seguinte, De Civile Dominio, aprofunda as críticas ao Papado de Avignon, onde esteve a sede provisória da Igreja de 1309 até 1377, com seu sistema de venda de indulgências e a vida perdulária e luxuosa de muitos padres, bispos e religiosos sustentados com o dinheiro do povo. Wycliffe defendia que era a tarefa do Estado lutar contra o que considerava abusos do papado. A obra contém 18 teses que vieram a público em Oxford em 1376. Suas ideias espalharam-se com grande rapidez, em parte pelos interesses da nobreza em confiscar os bens, então em poder da Igreja. Wycliffe pregava nas igrejas em Londres e sua mensagem era bem recebida. A oposição da Igreja. Apesar de sua crescente popularidade, a Igreja apressou-se em censurar Wycliffe. Em 19 de fevereiro de 1377, Wycliffe é intimado a apresentar-se diante do bispo de Londres para explanar-lhe seus ensinamentos. Compareceu acompanhado de vários amigos influentes e 4 monges foram seus advogados. Uma multidão aglomerou-se na igreja para apoiar Wycliffe e houve animosidades com o bispo. Isto irritou ainda mais o clero e os ataques contra Wycliffe se intensificaram, acusando-o de blasfêmia, orgulho e heresia. Enquanto isso, os partidos no parlamento inglês pareciam convictos de que os monges poderiam ser melhor controlados se fossem aliviados de suas obrigações seculares. É importante lembrar que, neste período, desenrolava-se a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Na Inglaterra daquele tempo, tudo o que era identificado como francês era visto como inimigo, e nessa visão se incluiu a Igreja, pois havia transferido sua sede de Roma para Avignon, na França. A elite inglesa, realeza, parlamento e nobreza reagia à ideia de enviar dinheiro aos papas. Esta era uma atitude vista como ajuda ao sustento do próprio inimigo. Neste ambiente hostil à França e à Igreja, um teólogo como Wycliffe desfrutou quase imediatamente de grande apoio, não apenas político, como também popular, despertando o nacionalismo inglês. Em 22 de maio de 1377, o Papa Gregório XI, que em janeiro havia abandonado Avignon para retornar à sede da Igreja a Roma, expediu uma bula contra Wycliffe, declarando que suas 18 teses eram errôneas e perigosas para a Igreja e o Estado. O apoio de que Wycliffe desfrutava na corte e no parlamento tornaram a bula sem efeito prático, pois era geral a opinião de que a Igreja estava exaurindo os cofres ingleses. Poder real versus poder eclesiástico.
Ao mesmo tempo em que defendia que a Igreja deveria retornar à primitiva pobreza dos tempos apostólicos, Wycliffe também defendia que o poder da Igreja devia ser limitado às questões espirituais, sendo o poder temporal exercido pelo Estado, representado pelo rei. Seu livro, Tractatus de Officium Regis, defendia que o poder real também era originário de Deus. Encontrava testemunho nas Escrituras Sagradas quando Cristo aconselhou: dar a César o que é de César. Era pecado, em sua opinião, opor-se ao poder do rei, e todas as pessoas, inclusive o clero, deveriam pagar-lhes tributos. O rei deve aplicar seu poder com sabedoria e suas leis devem estar de acordo com as leis de Deus. Das leis de Deus se deriva a autoridade das leis reais, inclusive daqueles em que o rei atua contra o clero, porque se o clero negligencia seu ofício, o rei deve chamá-lo a responder diante de si. Ou seja, o rei deve possuir um controle evangélico, e quem serve à igreja deve submeter-se às leis do Estado. Os arcebispos ingleses deveriam receber sua autoridade do rei e não do Papa. Este livro teve grande influência na reforma da Igreja, não apenas na Inglaterra, que, sob Henrique VIII, passaria a ter a Igreja subordinada ao Estado e o rei como chefe da Igreja, mas também na Boêmia e na Alemanha. Especialmente interessantes são também os ensinamentos que Wycliffe endereça aos reis, para que protejam seus teólogos. Ele sustentava que, já que as leis do rei devem estar de acordo com as Escrituras, o conhecimento da Bíblia é necessário para fortalecer o exercício do poder real. O rei deveria cercar-se de teólogos para aconselhá-lo na tarefa de proclamar as leis reais. Contra as ordens monásticas. A batalha de Wycliffe contra as ordens monásticas, que ele chamava de seitas, iniciou-se por volta de 1377 e alongou-se até sua morte. Wycliffe afirmou que o papado imperialista era suportado por estas seitas que serviam ao domínio do Papa sobre as nações daquele tempo. Em vários de seus escritos, como Triálogos, Diálogos, Opus Evangelicum e alguns sermões, Wycliffe dizia que a Igreja não necessitava de novas seitas e que eram suficientes os ensinos dos 3 primeiros séculos de existência da Igreja. Defendia que as ordens monásticas não eram suportadas pela Bíblia e deveriam ser abolidas junto com suas propriedades. O povo, então, se insurgiu contra os monges e podemos observar os maiores efeitos dessa insurreição na Boêmia, anos mais tarde com a Revolução Russita. Na Inglaterra, entretanto, o resultado não foi o esperado por Wycliffe. As propriedades acabaram nas mãos dos grandes barões feudais. A Bíblia dos ingleses. Wycliffe organizou um projeto de tradução das Escrituras defendendo que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Sustentava que o Papa ou os cardeais não possuíam autoridade para condenar suas 18 teses, pois Cristo é o cabeça da Igreja e não os papas. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Cita Wycliffe em seu livro de Sufficientia Legis Christi. Wycliffe afirmava que na Bíblia se encontra a verdade, a fonte fundamental do cristianismo, e que, por isso, sem o conhecimento da Bíblia, não haveria paz na igreja e na sociedade. Com isso, contrapunha a autoridade das Escrituras à autoridade papal. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia.
Idêntico princípio seguiria Lutero mais de 100 anos depois ao liderar a reforma protestante. Que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e precisaria estar disponível para o uso cotidiano na língua nativa das populações. A honra nacional requeria isto, desde quando os membros da nobreza passaram a possuir exemplares da Bíblia em língua francesa. Partes da Bíblia já haviam sido traduzidas para o inglês, mas não havia uma tradução completa. Wycliffe atribuiu a si mesmo esta tarefa, embora não se possa definir exatamente a sua parte na tradução, que foi baseada na Vulgata. Não há dúvidas de que foi sua a iniciativa e que o sucesso do projeto foi devido à sua liderança. A ele devemos a tradução clara e uniforme do Novo Testamento. Enquanto seu amigo Nicholas de Hereford traduziu o Antigo Testamento. Ambas as traduções foram revisadas por John Parvey em 1388, quando então a população em massa teve acesso à Bíblia em idioma inglês. Ao mesmo tempo que se ouvia dos críticos, a joia do clero tornou-se o brinquedo dos leigos. Mas cabe fazer algumas ressalvas. Durante a Idade Média, os livros eram raros e caros, por serem feitos à mão. A Bíblia não era exceção. O uso exclusivo do latim era comum a todos os livros, dado a universalidade da língua e o seu reconhecimento erudito e intelectual na Europa Ocidental. Regra válida também para a Bíblia. A tradução de Wycliffe da Bíblia para o inglês pode ser entendida como a mais movida pelo nacionalismo inglês e menos por uma inclinação popular de democratização de acesso. Os pobres continuaram sem ter acesso à mesma por dois motivos. O primeiro é que era cara por sua confecção ainda manual, e segundo, o povo continuava analfabeto. A grande difusão da Bíblia só foi de fato possível com a invenção da imprensa no século XV e a universalização da educação a partir do século XIX. Então, somente após o século XIX, reuniram-se as condições para a Bíblia se tornar um livro popular. Apesar do empenho da hierarquia eclesiástica em destruir as traduções em razão do que consideravam como erros de tradução e comentários equivocados, ainda existem ao redor de 150 manuscritos parciais ou completos, contendo a tradução em sua forma revisada. Disso podemos inferir o quão difundida essa tradução foi no século XV, razão pela qual os partidários de Wycliffe eram chamados de homens da Bíblia por seus críticos. Assim como a versão de Lutero teve grande influência sobre a língua alemã, também a versão de Wycliffe influenciou o idioma inglês pela sua clareza, força e beleza. A Bíblia de Wycliffe, como passou a ser conhecida, foi amplamente distribuída por toda a Inglaterra. A Igreja Papal a denunciou com uma tradução não autorizada, mas não adiantou. Wycliffe e os Lollardos. Contrária à rígida hierarquia eclesiástica, Wycliffe defendia a pobreza dos padres e os organizou em grupos para divulgar os ensinos de Cristo. Estes padres, mais tarde chamados de Lollardos, não faziam votos nem recebiam consagração formal, mas dedicavam sua vida a ensinar o Evangelho ao povo. Estes pregadores itinerantes espalharam os ensinos de Wycliffe pelo interior da Inglaterra, agrupados 2 a 2, de pés descalços, usando longas túnicas e carregando cajados nas mãos. Em meados de 1381, uma insurreição social amedrontou os grandes proprietários ingleses e o rei Ricardo II foi levado a crer que os Lollardos haviam contribuído com ela.
ele ordenou à Universidade de Oxford, que havia sido reduto de líderes insurretos, que expulsasse Wycliffe e seus seguidores, apesar destes não haverem apoiado qualquer movimento rebelde. O rei proibiu a citação dos ensinos de Wycliffe em sermões e mesmo em discussões acadêmicas sob a pena de prisão para os infratores. O legado de Wycliffe. Wycliffe então se retirou para sua casa em Lutterworth, onde reuniu sábios que o auxiliaram na tarefa de traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Enquanto assistia à missa em Lutterworth, no dia 28 de dezembro de 1384, foi acometido por um ataque de apoplexia, falecendo 3 dias depois, no último dia do ano. A influência dos escritos de Wycliffe foi muito grande em outros movimentos reformistas, em particular sobre o da Boêmia, liderado por Jan Hus e Jerônimo de Praga. Para frear tais movimentos, a Igreja convocou o Concílio de Constança em 1414 a 1418. Um decreto deste concílio, expedido em 4 de maio de 1415, declarou Wycliffe como herético, recomendou que todos os seus escritos fossem queimados e ordenou que seus restos mortais fossem exumados e queimados, o que foi cumprido 12 anos mais tarde pelo Papa Martinho V. Suas cinzas foram jogadas no rio Swift, que banha Lutterworth. Então vou deixar para vocês aí as referências sobre John Wycliffe, para quem quiser saber mais sobre o escritor da primeira Bíblia inglesa. E espero vocês no próximo vídeo para falar sobre os ajudantes de Wycliffe na tradução da Bible of Wycliffe. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até lá!